Está na cadeia mais uma acusada de participar da tortura e morte de um idoso na Serra. A mulher dele também foi agredida e amarrada ao lado do corpo do marido. Enterrado o corpo de jovem morta na saída de baile funk. A família pede justiça. Dos 3 suspeitos do crime, 2 continuam foragidos. Mãe de jovem suspeito de tráfico agride policial durante abordagem. O rapaz foi preso com mais de 200 comprimidos de êxtase. Principal testemunha de chacina em Linhares é encontrada morta em Lagoa. Governo lança o guia de monitoramento dos rios. O método usa peixes para avaliar a qualidade da água. A ação de criminosos em terminais e coletivos. Os bandidos tentaram assaltar um lutador pela segunda vez. Acabaram apanhando de novo. Um dos criminosos teve o nariz quebrado. Encarar as frustrações sem paralisar a sua vida. Como? Usando a inteligência emocional. E a técnica para isso é o que o mestre Augusto Cury vai ensinar aos capixabas. Os detalhes daqui a pouco no Tribuna Notícias, segunda edição. A gente já volta. Olá, boa noite. Está na cadeia mais uma acusada de torturar e matar um idoso durante um assalto na Serra. O crime foi há 3 anos. A mulher da vítima também foi agredida e passou horas amarrada ao corpo do marido. Luciana de Almeida Borges, de 34 anos, foi condenada a 22 anos e 6 meses de cadeia. Ela é acusada de ter participado de um assalto que resultou na morte de um idoso de 74 anos. O crime aconteceu em setembro de 2012. O casal de idosos foi feito refém dentro da casa em que moravam no bairro São Marcos 1, na Serra. Normélio Ferreira Montarroio morreu após ser torturado e agredido com diversos golpes na cabeça. A esposa dele, de 79 anos, que também foi agredida, foi encontrada um dia depois do crime pela irmã dela. A idosa passou todo esse tempo amarrada ao lado do corpo do marido. Eu não entrei, só cheguei a abrir a porta e vi esse cara e saí apavorada. Tamanha crueldade chamou a atenção da vizinhança e chocou até os policiais que atenderam a ocorrência. Quem não ficaria numa situação lamentável? Até porque não dá para se imaginar o sofrimento. Presume-se, em função do tempo, das 12 horas da segunda-feira até as 9 horas da manhã da terça, já dá para imaginar o sofrimento dessa senhora, né? 2 meses após o crime, 3 pessoas foram presas. O casal de vizinhos que encomendou a ação criminosa e o executor, Gleison Elias da Silva, de 34 anos, que diz ter recebido R$25 mil pelo assalto. Na época, ele era marido de Luciana e entregou a participação dela no crime em depoimento à justiça. Mesmo ao caminho da prisão, Luciana nega que tem envolvimento no crime, diz ter sido injustiçada pelo ex-companheiro. Luciana, o que você tem a dizer em sua defesa? Eu sou inocente, isso sim. Você não participou desse crime? Não. Por que você está sendo presa? Porque o meu ex-marido é um demônio, só por isso. Foi ele que me acusou injustamente. Eu sou inocente. Em depoimento, Luciana afirmou apenas que tinha ciência do planejamento do crime e que se negou a participar da ação. Ela disse categoricamente para nós, há poucos instantes atrás, que o Gleison saiu da casa dela, a convidou a participar do ato em si, então ela tinha conhecimento prévio e ainda permaneceu morando com ela por 2 meses e ela não teve coragem de denunciá-lo, mesmo sabendo que ele era um homicida foragido. Foi enterrado hoje o corpo da jovem Emily. Ela foi morta na saída de um baile funk. Dos 3 suspeitos do crime, 1 já está preso. O corpo da jovem Emily da Silva, de 15 anos, foi enterrado no início da tarde neste cemitério em Viana. Os familiares da adolescente estavam muito emocionados. Emily desapareceu no dia 14 de novembro. Ela havia saído com um namorado e uma prima para um baile funk no Clube Náutico Brasil, em Vitória. Na ocasião, a prima contou que houve uma confusão no local e elas acabaram se perdendo. Emily teria saído do clube. Chegando lá, a gente subiu para a área VIP, a gente ficou lá. Ela pediu para descer, falamos não era para ela descer.
Só que ela é teimosa. Ela falou, eu vou descer. Pegou e desceu. Foi esse momento aí que ela sumiu, mas a gente não tinha arrumado problema nenhum. Dias depois, um dos suspeitos do crime, um homem de 30 anos, foi preso. O menino chamou a gente para ir pro meio do mato, né? Atrás ali, esperando a resposta do Branquinho. E aí o que acontece? Depois dali, fomos lá para trás ali, no terreno baldio ali. Foi quando eles lá achou ruim comigo, né? Queria me bater, foi que eu saí correndo. No dia 27 de novembro, o corpo da adolescente foi encontrado em estado de decomposição. A família reclama da ação da polícia no início das investigações. Ele falou que ele conhecia adolescentes muito mais do que as mães. Só que eu estava falando da minha filha. Ele falou que 100% das adolescentes fugia. Que 97% tinha fugido, só 3% que não. Eu falei, pois a minha filha se encaixa exatamente nesse 3%, só quer valer de conta. Ele não acreditou. Volta pra cá, senhora, descansa, relaxa, sua filha vai aparecer. Ela apareceu, sim. 12 dias depois e hoje, 27 didias depois, eu vou sepultar ela. A polícia não se empenhou em ajudar a gente em nada. Quem estava subindo morro, indo em favela, indo em Boca, era a mãe e o pai. Ninguém ajudou. Ninguém fez nada. Esperam também que outros suspeitos sejam presos. A gente quer justiça, a gente quer essas pessoas atrás das grades e que a justiça seja feita o mais depressa possível. A Polícia Civil informou que não recebeu nenhuma reclamação oficial da família. Pede que qualquer denúncia seja feita na corregedoria. Afirma que todas as diligências foram realizadas pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Policial da reserva é baleado na porta de casa na Serra. A vítima disse à polícia que foi alvo de uma tentativa de assalto. Almir Santana Matos, de 66 anos, sargento da reserva da Polícia Militar, foi baleado no braço direito e socorrido por um taxista ao Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. O militar estava dentro de casa quando os criminosos chegaram. Esse senhor de 56 anos, que também estava no local, foi obrigado pelos bandidos a se afastar do amigo, que foi levado para frente da residência, onde foi baleado. Eu estava do lado assim, ele fez assim para me afastar, né? Eu afastei. Aí depois só escutei o tiro. Esse motoboy ouviu um único disparo e foi até o local saber o que havia acontecido. Se deparou com o militar ferido e os dois criminosos fugindo a pé. Eu tenho costume de tomar um café com ele de vez em quando. Eu estava conversando com outro rapaz que é representante da loja da gente. Aí logo em seguida eu ouvi o disparo e vi os dois rapazes descendo correndo e entrando no beco. Aí eu olhei por cima do portão e vi o Santana já sangrando. O militar, que passa bem e já teve alta do hospital, se recusou a falar sobre o ocorrido. Ele contou à polícia que é bastante visado por suas posses e que foi vítima de uma tentativa de assalto. De acordo com testemunhas, os dois criminosos estacionaram o carro em uma pista que fica dentro do bairro Colina de Laranjeiras e vieram até a casa da vítima andando. Eles chegaram a dizer que estavam atrás de pneus, mas de acordo com o que a vítima disse à polícia, eles estavam em busca do carro dele. Durante a tarde, policiais da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio estiveram no local levantando informações. Um dos suspeitos já foi identificado e reconhecido pela vítima. Até agora, ninguém foi preso. Segurança é geral, você sabe, né? E aqui não é diferente porque, se você for olhar bem mesmo, aqui é um lugar bem ermo, né? O suspeito detido está sendo ouvido na Delegacia Patrimonial. O governo lançou o Guia de Monitoramento Ambiental dos Rios. O método vai ajudar numa melhor avaliação da qualidade da água. E sabe quem são os grandes agentes desse processo? Os peixes. O projeto Peixe Guia defende um monitoramento constante dos rios para apresentar resultados sobre a saúde desse meio ambiente. O diferencial é o método que eles usam. O peixe, ele é um excelente indicador de toda a cadeia alimentar. Então se ele estiver bem, significa que a cadeia alimentar está bem, a água onde ele vive está bem, o alimento que ele ingere está bom e ainda nós avaliamos se ele, como recurso pesqueiro, ele está bom. O governador do estado, Paulo Artung, falou sobre o projeto em um evento no Palácio Anchieta na manhã desta quarta-feira. Uma empresa especializada em avaliações ambientais trouxe a metodologia para o Espírito Santo há 16 anos. E desde 2003 acontecem avaliações testes nos rios capixabas Benevente, Jucu
e Santa Maria da Vitória. Inclusive, são os primeiros rios do Brasil a receberem o projeto e já saíram alguns resultados. A gente já conseguiu observar efeitos, sim, né? Uma pobreza de espécies, por exemplo, no Rio Jucu, né? No Bentos, que serve de alimento para o peixe, então ele tem muito pouco alimento ali disponível, ele tem pouco abrigo para se esconder e para se reproduzir, o que dificulta a reprodução das espécies. 3 representantes da Agência Ambiental do governo canadense estiveram aqui no evento para falar do resultado desse projeto. Eles disseram que desde 1992 eles monitoram os rios com essa metodologia e em 2002 começaram as ações junto com as indústrias para mudar o cenário ambiental dos rios. Hoje, no Canadá, esse projeto já é lei e ele existe em pelo menos outros 5 países. A expectativa do governo capixaba é poder contar com mais esta ferramenta, ainda mais depois de estar com o Rio Doce bastante prejudicado. Depois de ser oficialmente apresentado, o projeto ganhou avaliações positivas e, sem precisar de muitos argumentos, ganhou defensores dentro do governo. Primeiro, por isso que eu falei, né, a gente tem aí todo um desafio de implantar o enquadramento, não a agência sozinha, mas o Sistema Estadual de Recursos tem esse desafio. Depois, porque ele traz uma avaliação que considera, inclusive, elementos vivos, não só a análise química da água. E terceiro, porque ele se apresenta como uma possível alternativa mais barata no longo prazo. Então, ele também acaba sendo uma alternativa interessante. A mãe de um suspeito de tráfico de drogas agrediu uma policial durante uma abordagem em Cariacica. Matheus Luiz da Silva, de 20 anos, foi preso em casa no bairro Vila Palestina. Com ele foram apreendidos mais de 200 comprimidos de êxtase, que seriam negociados por cerca de R$11 mil. Matheus usava o documento falso de estudante universitário. Nervosa, a mãe do jovem tentou impedir a ação da polícia e agrediu uma policial. Ela foi autuada por lesão corporal e ele por tráfico. Matheus já foi encaminhado ao presídio. Bandidos se dão mal durante arrastão em terminal na Serra. Tentaram abordar um lutador de artes marciais e levaram uma surra. E essa foi a segunda vez que bandidos e vítima se enfrentaram. O celular foi levado, mas o bandido fez questão de deixar sua marca no rosto da vítima. O ajudante de montagem levou vários socos, entrou em luta corporal com o assaltante. Ele pedia socorro porque tinha acabado de ser assaltado dentro do terminal de Laranjeiras, na Serra. Eles perceberam que eu não tinha me calado, porque eu estava realmente expondo a situação. Eles partiram para a agressão, sendo que 2 me agrediram fisicamente. Os bandidos então partiram para fazer outra vítima. Do supervisor de telecomunicação de 24 anos, eles chegaram a levar o celular e a carteira, mas o rapaz reagiu. O jovem é lutador de Muay Thai desde os 11 anos de idade. Pratica também jiu-jitsu, capoeira e boxe. Quando adolescente, chegou a ser campeão mundial de Muay Thai e jiu-jitsu. Na hora em que era assaltado, deu um mata-leão no bandido e aplicou vários golpes nele. Aí eu entrei em luta corporal com um deles, porque o supercílio, o nariz de um deles está quebrado. E saíram correndo e parece que está com a blusa rasgada. Os comparsas viram a cena e o ameaçaram com uma arma, mas era de brinquedo. E um deles puxaram a arma que era de brinquedo. Como é que você viu que a arma era de brinquedo? É por causa que eu já servi o exército, já conheço armas. Na correria, os bandidos fugiram, mas deixaram cair a carteira que tinham roubado do lutador, que também ficou com a mão bem machucada. E olha só a audácia desses bandidos. Um dos assaltantes participou de um arrastão há 15 dias dentro de um ônibus no terminal de Carapina. E esse mesmo supervisor de telecomunicação estava no coletivo e conseguiu desarmar o criminoso. Ele fingiu que estava dormindo quando o bandido se aproximou, tomou a arma dele. Há 15 dias atrás, eles fizeram uma ação dentro da linha 800, próximo ao terminal de Carapina, que por fim eles foram presos e já estão soltos de novo na rua. A revolta com a insegurança é tanta que muitas vítimas passaram a reagir aos assaltos. Mas mesmo quem domina as técnicas das artes marciais reconhece que esse não é o melhor caminho. Até hoje deu certo para o supervisor de telecomunicação, mas a sorte pode não se fazer presente em outras ocasiões. Você tem medo, né, de que algo pior possa acontecer? Tenho certeza, com muito medo, né? Às vezes a pessoa preparada pode dar certo e às vezes não.
Bom, quem tiver informações dos suspeitos, ligue 181. Critique menos, abrace mais, dê aos filhos o que o dinheiro não pode comprar. O nome disso é inteligência emocional. Se você não tem, aprenda. O doutor Augusto Cury, mestre da arte de pensar, vai dividir com os capixabas o ensinamento que nos faz melhor no trabalho e até na vida afetiva. Quem nunca sofreu uma frustração no trabalho? Já passei várias. Que mãe não enfrentou grandes desafios para criar um filho? Eu tive que me separar e praticamente criei meu filho mais novo. Lidar com essas situações não é nada fácil. Mas aqui no Espírito Santo, trabalhar a inteligência emocional para enfrentar certos momentos na vida vai virar curso. É a primeira vez no país que uma instituição ensina a desenvolver a inteligência emocional. A faculdade vai funcionar no IBS em Vila Velha e a metodologia de ensino para desenvolver a inteligência emocional é do médico, doutor em psicanálise e escritor Augusto Cury. Os alunos agora não apenas terão as matérias clássicas para serem brilhantes administradores, brilhantes pedagogos, mas dentro da grade curricular eles terão um curso de coach de gestão da emoção. Eles adquirirão conhecimentos para gerir a sua ansiedade, trabalhar perdas e frustrações, libertar seu imaginário, desenvolver proatividade, empreendedorismo e também habilidades para fazer coaching com os seus profissionais. Aproveitamos o bate-papo com Augusto Cury e levamos algumas perguntas dos nossos telespectadores. Eu queria saber qual é o segredo para viver uma relação amorosa, né? De bem com a vida. Que o amor seja eterno enquanto se cultive. Que o amor seja eterno enquanto haja dose de inteligência. E para se eternizar o amor, de fato, ele não pode ser só de emoção. O amor tem que ser irrigado, tem que ser nutrido todos os dias. Critique menos e abrace muito mais. Julgue menos e aposte muito mais. Eu gostaria de saber qual seria a melhor forma, né, para educar o filho. Grande parte dos pais, talvez 99,9% dos pais cometem erros crassos na relação com seus filhos. Quem dá excesso de presentes vicia o córtex cerebral do seu filho. É melhor dar aquilo que o dinheiro não compra do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Se os pais transferirem o capital das suas experiências, ou seja, aprender a falar dos seus fracassos para que seus filhos aprendam ou entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para alcançá-lo, eles estão ensinando ferramentas que reis não ensinaram para os seus filhos. Essas e outras dicas você também encontra na mais nova obra do escritor. O livro Gestão da Emoção aborda que tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar do nosso emocional. Nunca nas sociedades livres houve tantos escravos num único lugar que nós deveríamos ser livres, dentro de nós mesmos. Para mais informações é só acessar vestibularfaceve.com.br. E a seguir, testemunha de uma chacina é encontrada morta dentro de uma lagoa. A gente já volta. A principal testemunha de uma chacina em Linhares foi encontrada morta dentro de uma lagoa. O corpo de Selmo Ferreira dos Santos, conhecido como Mineirinho, foi achado boiando nessa lagoa em Governador Lindenberg. Celso ajudou a polícia a desvendar o crime. A chacina aconteceu em dezembro do ano passado. Um casal, a filha e o irmão de uma das vítimas foram assassinados e queimados. 2 dos 3 suspeitos das mortes já estão na cadeia. A polícia revelou que Celso Mineiro vinha sofrendo ameaças e entrou em depressão. Ele não sabia nadar e teria morrido afogado. Não havia sinais de violência no corpo. A morte está sendo investigada pela Delegacia de Colatina. E a gente fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.